Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. Na 21ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outro que és Elias, outro ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino de Deus, dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, hoje, nesse dia todo bonito, domingo, dia do Senhor, nessa 21ª semana do tempo comum, a primeira leitura hoje é um pouco quanto interessante quando diz a palavra de Deus que ele tira tudo aquilo que por vocação te deu, mas que você, por relaxamento, preguiça, ou ter colocado outras coisas no lugar de Deus, no lugar da missão, Deus está dizendo aqui que ele tira, e é exatamente o que ele fez. Ele tirou aquilo que ele deu, porque ele tirou e passou para outro, para que o outro realizasse aquilo que ele deu para você. Essa primeira leitura ela é muito preocupante, porque de fato Deus pode tirar tudo aquilo, todo dom que te deu, mas por quê? Porque você não utilizou esse dom a favor de Deus, ou seja, para Deus. Então, Deus usou aqui na primeira leitura esse caminho, então ele tirou dele e deu para outro, e o outro fez conforme a vontade dele. Então, muitas vezes, nós precisamos perceber exatamente isso que faz parte da justiça de Deus. Porque Deus me chamou para uma missão, Deus me chamou para um serviço, não foi para que o medo me dominasse e eu não realizasse aquilo que Deus espera de mim. Então, esse foco dessa primeira leitura. Depois nós vamos direto para a segunda leitura, que é belíssima, a Carta de São Paulo, para dizer, ó profundidade da riqueza de Deus, da sabedoria e da ciência de Deus. Riqueza, às vezes, todos nós, até eu como padre, muitas vezes somos tentados a questionar a Deus. Esses dias eu questionava Deus olhando para uma pessoa boníssima, boníssima, a vida dela, a história dela, boníssima.
e hoje ela se encontra doente, com uma enfermidade, com câncer, e eu questionava a Deus, dizendo: meu Deus, quantas pessoas ruins, má, perversas, e essa mulher com um coração desse, uma generosidade dessa, como é que ela pode ficar doente e essa pessoa má está aí curtindo a vida, fazendo maldade com os outros? Claro que Deus não me respondeu, mas hoje, depois dessa leitura, eu me sinto assim envergonhado de ter feito tal questionamento, porque é exatamente isto aqui para nós, esse olhar que Deus diz, são inescrutáveis os juízos e impenetráveis os pensamentos e os caminhos de Deus. Ou seja, eu não entendo o porquê de nada, mas Deus sabe o porquê de tudo. E eu preciso pedir a graça de Deus para acolher. Claro que eu vou pedir a cura, claro que eu vou pedir que Jesus manifeste o seu poder e cure essa pessoa que me é muito cara. Claro que eu vou pedir, porém, todavia, eu compreendo, eu aceito a minha limitação e que eu não dou ordem a Deus, eu não determino o que Deus tem que fazer, embora Deus me dá a graça de pedir. Então eu peço. Então é esse foco da nossa segunda leitura. Ah, o Santo Evangelho hoje é um evangelho muito conhecido e dá para trabalhar aqui muitas questões interessantes na nossa vida. Primeiro, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali encontrou com seus discípulos e ali quis saber o que o povo diz dele, o que o povo fala a respeito de Jesus. E aqui é muito interessante, que Jesus questiona e pergunta o que dizem de mim por aí, e os discípulos começam a dizer, uns dizem que tu és Elias, outro João Batista, outro ou algum profeta, enfim. E vós? Aqui está a pergunta crucial. E vós, e eu, e você? O que dizemos dele? Aqui está o ponto. Por quê? Porque se o amamos, falamos dele. E se o amamos, falamos muito bem dele. É aqui interessante que os discípulos, diante dessa palavra, encontrando-se com hoje, com a graça de ter as pessoas que vivem profundamente, digamos assim, profundamente a alegria de perceber a riqueza desse evangelho, que reconstrói a sua vida a partir desse olhar, dessa pergunta, desse questionamento. E o questionamento é impressivelmente para eles: tudo bem, dizem que eu sou isso, e você? O que diz que eu sou? E nós, o que dizemos que ele é? Uns dizem que tu é e tal, como já vimos aqui. Mas o importante é que Jesus quis perguntar também aos seus discípulos: e vós, que dizeis que eu sou? Pedro, sempre o Pedro, antecipa, não deixa ninguém responder, antecipando, diz que tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E aí a gente percebe a ação do Espírito Santo, porque Jesus vai dizer que não é a carne que te revela isso, mas o meu Espírito, o Espírito Pai, que te revelou isto, veio do céu. Ou seja, nada, a nossa espiritualidade que nós trabalhamos na nossa vida vem de Deus, nada vem de nós mesmos, nada vem de nossa querida, nossa inteligência, da nossa capacidade, tudo vem de Deus. E aí responder quem é Jesus
Eu sempre digo que não é com palavras, não são com palavras, mas com a vida, com a vida, com o dia a dia da vida, com aquilo que você faz, aquilo que você fala, aquilo que você movimenta contra ou a favor da vida, é que vai dizer quem é Jesus Cristo para você. E aí eu preciso responder a partir da minha experiência vivencial com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele espera de mim, espera de você, quer que eu e que você, nós o amamos, e amando a Ele, podemos sim ser bom e fazer o bem para as pessoas. Eu acho que é o ponto fundamental de todo o Evangelho, fazer bem a todas as pessoas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo de Maria, nos dê a graça da fidelidade ao seu Filho Jesus, que a Rainha do Clero, a Virgem Maria, nos conceda a alegria de ter a casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.